Torcedores do Vasco se iludem com vitória sobre o Nova Iguaçu por 3-0. Coletiva de imprensa e treino na parte da tarde. Jogador disse sim e renovará com o Flamengo até 2028. Que história é essa, Piquet? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Pedi para vocês começarem a assistir, meus queridos e minhas queridas. Deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Então vamos começar aqui trazendo as notícias para vocês. Começar aqui o elenco do Flamengo se reapresenta hoje no CT Ninho do Urubu, na parte da tarde, com treino previsto para começar às 15 horas e 30 minutos. Penúltimo treino antes do jogo de sábado contra o Vasco, jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Antes, porém, terá aí a coletiva de imprensa com Agostinho Rossi, que está previsto para começar às 14 horas e 30 minutos, ou seja, uma hora antes do treino. Lembrando que esse treino será aberto para a imprensa, tá? Aquela primeira parte do treino aberta aí, trarei imagens para vocês desse treino do Mengão de hoje, tá? E hoje também será prestada uma homenagem a Jorginho de Arrascaeta, aqui no jogo contra o Vasco da Gama, um placar de 1-0, gol de Bruno Henrique, lindo gol, né, o rei dos clássicos. Ele receberá uma homenagem aí pelos 300 jogos com o manto sagrado rubro-negro. Eu não sei se essa comemoração vai se estender para o Maracanã no sábado. No vídeo da tarde eu trarei essa resposta para vocês. Geralmente ele recebe aquela placa lá com a camisa com número 300. Isso realmente deve acontecer para poder a torcida prestigiar também o nosso craque, o nosso uruguaio Jorginho de Arrascaeta, né? Que está querendo aí um contrato vitalício, ou seja, querendo se aposentar no Flamengo. Vou trazer aqui para vocês resultado dos jogos de ontem, né? 3 jogos da segunda fase da Copa do Brasil movimentaram a quarta-feira do futebol. Sem surpresa, Fluminense, Atlético Mineiro e Vasco seguem na competição. Já na Libertadores, o ex-Flamengo Roberto Pires, Pires da Mota, garantiu a vitória do Cerro Porteño do Paraguai na partida de ida do último mata-mata antes do estágio de grupos. Além disso, o Corinthians foi a Guayaquil e perdeu para o Barcelona do Equador por 3-0. 3-0. Resultado da Copa do Brasil aqui, ó. Caxias 1, Fluminense 2, Atlético Mineiro 4, Manaus 1, Nova Iguaçu 0, Vasco da Gama 3. Na Libertadores, o Melgar do Peru 0, o Cerro Porteño do Paraguai 1. Em Barcelona do Equador 3 e Corinthians 0. E depois dessa vitória aí, do fiasco da Gama sobre o Nova Iguaçu, os torcedores já estão cantando aí, ó, a barreira vai virar baile, o campeão voltou, o respeito voltou. Rapaz, mas eles são muito iludidos. Tem mais informações para vocês aí na nossa página Amaury de Paula Santos com relação a esse jogo aí, essa matéria, tá? Vou trazer uma nova informação aqui, ó. Joia do Flamengo que viralizou com jogada à la Ronaldinho na Libertadores Sub-20, Pablo Lúcio é observado por Felipe Luiz desde o Sub-17. O volante tem participado dos treinos do profissional e eventualmente relacionado para jogos. Promessa da base rubro-negra, Pablo Lúcio é considerado um dos pupilos de Felipe Luiz e tem multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 312 milhões de reais na cotação atual. Na jogada que viralizou no jogo contra o Danúbio, o volante fez embaixadinhas, aplicou 2 lençóis e um lançamento na sequência para o companheiro. Gente, foi um lance muito bonito, foi uma verdadeira pintura. E por falar sobre Libertadores Sub-20, né? Na sexta-feira, amanhã, dia 7, o Flamengo enfrenta o O'Higgins do Chile pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores Sub-20 no estádio Serfan. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo é um dos favoritos para o bicampeonato, já está classificado para a semifinal da competição de 2025. Vale ressaltar que a Libertadores Sub-20
tem o Paraguai como sede e apenas 3 grupos. Os líderes de cada grupo avançam para a semifinal e o segundo melhor geral consegue a última vaga para a fase de mata-mata. O segundo melhor colocado é que vai enfrentar o Flamengo aí na Libertadores Sub-20. O jogo será transmitido pela Sport TV e no GOAT, né, no YouTube, aí 0800, tá? O GOAT, se eu não me engano, é do nosso queridíssimo Cazé. Me amarro muito no Cazé, principalmente quando ele fica com aquela de, tá ligado? Tá ligado? Provável escalação do Flamengo e O'Higgins. O Flamengo pode vir com Lucas Furtado, Daniel Salles, da Mata, Iago e Carbone. Ryan Lucas, João Alves, Chola, Felipe Tereza e Guilherme, né? E Felipe Lima. Gente, esse Chola joga demais. Tem técnica, tem velocidade, tem força. Já tem que ser experimentado aí no time de cima do Flamengo. A tabela é a seguinte: Flamengo é o primeiro com 6 pontos, segundo o Danúbio com 3 pontos, terceiro o O'Higgins do Chile com 1 ponto e o quarto é o Olímpia do Paraguai com apenas 1 ponto, né? Essas daí são as informações sobre a Copa Libertadores da América Sub-20, que o Flamengo já está nas semifinais e com muito mérito, né? Bom, vamos aqui para outras informações, tem muitas coisas para trazer para vocês aqui, ó. O Flamengo é um clube com uma dimensão. O Flamengo é um Benfica multiplicado por 40. Tudo no Flamengo tem uma repercussão enorme, que também é algo que nós, na Europa, não estamos habituados. Vamos jogar jogos dos estaduais em Brasília. E são centenas e centenas de pessoas no aeroporto. Depois, mais centenas e centenas no hotel. Rapaz, isso aí quem disse foi José Boto, né? Olha só, quando jogamos a Supercopa em Belém, houve pessoas que não saíram, não arredaram o pé da porta do hotel durante horas e horas, na esperança de ver um jogador ou treinador. É um poder popular enorme, mas que depois também tem outra face da moeda. Quando as coisas não correm bem, o que felizmente até agora ainda não aconteceu, né? Então, cara, ele ficou assim impressionado com a dimensão que o Flamengo tem, né? Ele que veio da Europa e não via na Europa algo assim tão grandioso quanto é no Flamengo. Ele disse que o Flamengo é multiplicado por 40, de acordo aí com o Benfica, né? Bom, lamentável é que cerca de 11.600 ingressos foram vendidos até o momento para o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama no sábado, no Maracanã, pela semifinal do Carioca. Gente, essa metodologia de querer eletizar o futebol brasileiro, principalmente o Campeonato Carioca, contra o Vasco da Gama, que já foi sim um grande rival de renome, hoje em dia o jogo entre Flamengo e Vasco não tem mais aquele grande apelo. 31 jogos, 18 vitórias para o Flamengo, 2 derrotas, 11 empates. Sem querer desmerecer os meus amigos vascaínos, mas é como se o Flamengo estivesse jogando aí contra um Bom Sucesso, um Olaria, né, um Volta Redonda, pelo apelo da partida hoje em dia. Eu não estou querendo tirar a grandeza do Vasco da Gama, não. Mas nos últimos anos, de 2017 para cá, principalmente, o declínio do Vasco é muito grande. Aí coloca os ingressos caros querendo faturar. Porque não ganha no volume, diminui o preço do ingresso, coloca num preço acessível, vai lotar o Maracanã e vocês não vão ter prejuízo. Hoje, a venda para ingressos para o público geral será aberta a partir de 10 horas da manhã. Vamos ver se esse cenário aqui melhora. O torcedor do Vasco não vai, entre aspas, assim, uma meia dúzia de gato pingado, vai ficar lá no cantinho lá do Maracanã. Não vão, eles estão desacreditados do time deles, eles próprios estão desacreditados. Eu trouxe aqui que eles ganharam do Nova Iguaçu, fizeram cântico, o Urubu pode esperar, sua hora vai chegar, o campeão voltou e tal, mas eles sabem que essa não é a realidade do Vasco da Gama hoje em dia. No jogo Vasco e Flamengo, 10.699 pessoas no estádio Newton Santos. Até o momento, 11.600. Esse número aqui deve chegar ao quê? 15 mil, 20 mil, com a abertura dos ingressos para o público geral. Hoje é quinta-feira. Eu acho que a diretoria tem que repensar isso aí. Tem que repensar o mais rápido possível. Bom, problemas no calendário, né?
a FIFA divulgou a programação do Intercontinental de Clubes, que acontecerá entre os dias 10 e 17 de dezembro. No entanto, caso um time brasileiro conquiste a Libertadores, poderá enfrentar o conflito de agendas. É o que tem acontecido nos últimos anos. Sempre tem um time brasileiro ou dois times brasileiros na Libertadores, lá no Mundial de Clube, na final da Libertadores da América. E um pode passar. Já estou conjecturando. E lá, quando chegar, ó, o torneio será disputado enquanto o Campeonato Brasileiro ainda estiver em andamento. A última rodada do Brasileirão está prevista para os dias 21 de dezembro, apenas 4 dias após a final do Mundial de Clubes. Vai fazer o quê? Adiar o Campeonato Brasileiro? O que vai ser feito? Tem que ser pensado isso antes. Estamos já em março, né? Já estamos em março. Então, daqui a pouco estamos chegando no fim do ano. Então tem que ser revisto isso o mais rápido possível, né? Bom, mudando aqui de assunto. Próximo do gol número 100, Bruno Henrique pode atingir uma marca histórica nos próximos jogos. O jogador possui 99 gols com a camisa do Flamengo e vive a expectativa de quebrar essa meta. Só não quebrou por causa daquela cirurgia que ele teve, ficou bastante tempo em recuperação, né? Vestindo o manto desde 2019, Bruno Henrique possui 287 jogos disputados. Desse modo, camisa 27 espera contar com um bom retrospecto diante do Vasco, a maior vítima do atacante entre os principais rivais. Em 21 partidas, o jogador balançou a rede 10 vezes contra o fiasco da Gama. O caramelo aqui, gente. Ele tem que aparecer, oh, meu Deus do céu. Passamos o carnaval todo junto, brincando, pulando. Verdadeira folia nós dois, né? Brincamos no bloco do quarto, no bloco da sala, no bloco da cozinha, no bloco da área de serviço, no bloco do quintal, né, Caramelo? Foram várias... rapaz, brincamos muito carnaval. Premiação milionária. FIFA divulgou premiação do Super Mundial de Clubes que será realizado em junho deste ano. O valor total é de $1 bilhão, cerca de 6 bilhões de reais. Do prêmio total, 525 milhões de dólares, ou seja, 3 bilhões e 100 milhões serão fixos e divididos para 32 clubes com cotas diferentes. Os 475 milhões de dólares, cerca de 2,9 bilhões restantes serão distribuídos por desempenho. Gente, daqui a pouco eu vou trazer sobre o valor fixo que cada time irá receber por participar. Eu acho essa divisão errônea, porque essa divisão fixa são os direitos de transmissão. E o Flamengo tem muito mais relevância do que alguns times da Europa, sem querer desmerecer também. Mas se for por direito de transmissão, o Flamengo teria que receber mais do que alguns times da Europa. E não vai ser isso que vai acontecer. Times da Europa vão receber um valor maior. Bom, agora vamos falar aqui sobre a novela Thiago Maia, né? O Flamengo vendeu o Thiago Maia para o Internacional por 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões e 100 mil reais, divididos em 10 parcelas. O Clube Gaúcho não pagou nenhuma das 3 parcelas acordadas para 2024, uma em agosto e outra em dezembro, e deve aí 700 mil euros, 4,2 milhões ao Flamengo por enquanto. A primeira parcela, que era de 250 mil euros para agosto de 2024, a segunda parcela 400 mil euros para dezembro de 2024, e a terceira parcela 50 mil euros também em dezembro de 2024. Vale lembrar que as outras 7 parcelas estão distribuídas entre abril de 2025 e agosto de 2027. A matéria aí do Léo José, do Coluna do Fla. Estão reclamando que cumpriram tudo, menos pagar a dívida ao Flamengo. Paga aí, Internacional. Quebra esse galho aí, dá essa moral. Bom, reforços para a semifinal. Danilo, Alexandre e Juninho devem ficar à disposição de Felipe Luiz para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Vasco. A decisão sobre o retorno caberá à comissão técnica. Alexandre e Juninho sofreram lesão no início de fevereiro e foram preservados no jogo de ida do Newton Santos por conta da grama sintética. Já Danilo foi poupado por incômodo muscular, ou seja, para que eles estejam à disposição, já estão à disposição, mas para que eles sejam relacionados, vai depender de Felipe Luiz e a sua comissão técnica. Léo Ortiz comemora primeiro ano de Flamengo e manda recado.
Léo Ortiz, muitas alegrias com você na nossa zaga, jogando de volante, você é o 10 da zaga, o verdadeiro xerife, substituto à altura aí de Rodrigo Caio, né? Bom, Léo Ortiz chegou ao Flamengo em março do ano passado, quando foi comprado junto ao Red Bull Bragantino. E na quarta-feira, ontem, o zagueiro rubro-negro utilizou as redes sociais para comemorar uma temporada no Mengão e relembra a chegada ao mais querido. Vamos para o que ele disse? Abre aspas. Um ano e tanta coisa aconteceu. Disse Léo Ortiz em publicação realizada no Instagram. Além disso, o zagueiro do Flamengo compartilhou uma foto no avião durante a viagem para o Rio de Janeiro, quando foi acertar com o time rubro-negro em março do ano passado. Que complete mais um ano, mais outro ano e você aí continue jogando por muitos e muitos tempos no Flamengo e nos dando bastante alegrias e conquistando títulos, que é o mais importante, né? Agora vamos falar aqui sobre o que eu falei ontem no vídeo da tarde, a informação da Claro Esporte lá do México. Em reunião com os clubes no dia 23 de março, a FIFA irá anunciar que os clubes participantes do Super Mundial de Clubes podem se reforçar com até 6 jogadores para somente durante o torneio. Aqui ele disse aquilo que eu falei, das contratações temporárias. O Flamengo pode chegar num clube, né, que não esteja participando do Super Mundial de Clubes, conversar com o jogador e com o clube e acertar, nós precisamos, queremos contar com o seu jogador aí no Super Mundial. Não vai ter jogos, não vão ter jogos nesse período, né? E saber se você nos cede ele por empréstimo aí por 30 dias. Né? O Flamengo pode fazer isso. O Botafogo, Fluminense, Palmeiras e os outros clubes participantes podem fazer essa contratação temporária. Os clubes poderão se reforçar com até 6 jogadores de outras equipes, exclusivamente durante a competição. Foi o que confirmou na terça-feira Javier Aguirre, diretor técnico da seleção mexicana. Cada contratação dependerá de negociações entre os clubes e se eles concordam em negociar os seus jogadores para estarem no torneio. Vai depender muito da conversa e Lábia José Boto tem muito, né? Bom, a audiência do meia do West Ham, Lucas Paquetá, deve ocorrer neste mês e durará 3 semanas. A audiência sobre a suposta violação das regras de aposta da FA. A FA está pedindo aí uma suspensão vitalícia para Paquetá, ou seja, está pedindo o banimento de Lucas Paquetá para sempre do futebol, ou seja, seria o encerramento da sua carreira precocemente. Vamos aguardar esse julgamento para saber o que vai acontecer. Lembrando, Gabigol ainda não foi julgado, né? Vamos aguardar também, deve ter em breve aí o julgamento de Gabigol por suposta aí, fraude no exame antidoping, né? Que não foi isso que aconteceu. Bom, mais uma informação sobre a reunião do Conselho da FIFA. Além de 1 bilhão em prêmios no Super Mundial de Clubes que haverá em 2025, haverá um valor a ser distribuído para clubes do mundo inteiro. Mesmo os clubes que não participam do torneio, o valor desse fundo vai depender do sucesso comercial da competição. Mas a expectativa da FIFA é que chegue a 250 milhões. Será uma espécie de fundo de compensação para clubes que não vão jogar o torneio e a distribuição desse dinheiro ainda será definida. Ou seja, Vasco da Gama, Corinthians, Cruzeiro, os clubes que não vão participar desse torneio da FIFA vão receber uma compensação financeira dependendo aí da arrecadação das expectativas da FIFA aí, faz essa distribuição de 250 milhões de dólares para os clubes que não participaram, desse torneio, né? Bom, mudando aqui de assunto, né? Flamengo desconhece interesse do Grêmio em Pablo. Na última segunda-feira, dia 3, surgiu um rumor de que o zagueiro estaria sendo observado pelo clube gaúcho. Em conversa com uma fonte ligada à diretoria rubro-negra, essa fonte negou qualquer contato do Grêmio pelo zagueiro Pablo. Então, Pablo continua no Flamengo até o término do seu contrato. Ô Íngua, gente! Ô Íngua! Trazer aqui para vocês quanto o Flamengo vai ganhar por participação no Mundial de Clubes, né? O Flamengo, que já está garantido devido ao título da Copa Libertadores de 2020, vai receber 15 milhões e 200 milhões de euros,
cerca de 87 milhões e meio de reais na cotação atual apenas pela participação. Foi o que eu falei, esse valor aqui é referente a direito de transmissão e que eu acho injusto, porque o Flamengo, ele tem muito mais visibilidade do que alguns times na Europa. De acordo com o portal UOL, a FIFA vai distribuir premiações diferentes para os clubes, baseadas em cada continente. Além disso, a entidade vai distribuir 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões e meio, na cotação atual para cada vitória, e 1 milhão de dólares, 7 milhões e 700 mil reais, por empate. Ou seja, o Flamengo ganhou um jogo, vai ganhar aí 11 milhões e meio de euros, né? 2 milhões, desculpa, no empate ganha 1 milhão, ou seja, vai aumentando esse valor aqui de 87 milhões e meio de reais. Além da premiação por participação, vitórias e empates, a FIFA também vai distribuir cotas para cada clube que avançar de fase no Super Mundial de Clubes, mas ainda não foram revelados. A entidade vai desembolsar 1 bilhão de dólares, cerca de 5,7 bilhões na cotação atual ao todo, né? Bom, agora eu vou trazer uma boa notícia aqui para vocês, é com relação a Eric Pulgar, né? Pulgar aceitou oficialmente a proposta feita pelo Flamengo para a renovação do seu contrato. E o seu contrato será renovado por 3 anos, ou seja, até 2028. Além da renovação de contrato, teve aí uma compensação financeira, algo que o atleta já vinha pedindo há algum tempo. Lembrando que do time principal do Flamengo, no meio de campo, ele é um dos menores salários, até menor do que o próprio Alan, que não vinha jogando bem nos últimos dias aí, sobre o comando, sobre a batuta de Felipe Luiz, melhorou muito. Então, Eric Pulgar estará aí à disposição do Flamengo, né? Bom, agora trazer um assunto aqui sobre a novela Jorginho, né? Terá uma reunião hoje, dia 6, entre a diretoria do Flamengo e o staff de Jorginho, né? Para saber o que ele pensa da proposta feita pelo Flamengo. O Flamengo quer ouvir diretamente de Jorginho qual é o pensamento dele sobre isso para poder avançar, né, na negociação. O staff de Jorginho e o intermediário terão uma reunião nesta quinta-feira para apresentar umas condições apresentadas pelo Flamengo. A expectativa do diretor rubro-negro é escutar de Jorginho sobre o que o Flamengo está apresentando e, a partir disso, seguir na negociação. Espero que essa negociação aí avance. Já trouxe no vídeo de ontem que ele tem aí cumprindo a sua meta contratual com o West Ham, né? West Ham é a matéria aqui do Lucas Paquetá. Para saber o que acontece. Se ele chegar até o final do seu contrato, ele receberá um bônus, né, que é na casa de 44 milhões de reais. Então, o Flamengo, uma das opções do Flamengo é oferecer esse valor a Jorginho para que ele tente uma saída antecipada antes do final do seu contrato. Vamos ver o que vai acontecer nessa reunião, né, e se o Flamengo continua ou recua na negociação com o Jorginho. Bom, findar esse vídeo aqui, trazer para vocês uma palavra de meditação, né? Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa te ouvir. Meditem nessa palavra. Peça discernimento ao Espírito Santo, que você vai entender muito bem. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!